Não existe. Não existe ângulo que se analise, que se possa dizer que o Alexandre de Moraes seja justo. E isso, é claro, contamina, porque ele representa, junto com outros 10 colegas, o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, aliás, ontem eu vi um vídeo que nós não podemos passar porque é de uma criança, mas eu fiquei mal o resto da noite de ver o vídeo daquela criança de 10 anos chorando, pedindo para o Alexandre de Moraes ter amor no coração dele, colocar o pai e o avô na rua. Aquilo acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. E eu não vou falar nada porque a última vez que eu defendi uma criança no ar, eu tomei 2 processos, perdi o emprego, e nenhuma associação de criança, nenhuma se solidarizou com isso. Nenhuma. Então eu só queria registrar aqui a minha angústia, o meu mal-estar de ter visto aquele filme ontem daquela menina de 10 anos chorando. Eu não desejo aquilo para ninguém. Você ficou só. Um país... Não só ninguém foi te defender, como você ficou só diante daquilo, tornou-se um herói diante que faz, mas ainda foram falar mal de você. Ainda foram dizer que, na realidade, foi uma briga interna entre a diretoria e você, porque você era um cara muito bom, um cara muito ousado. Na realidade, você fez aquilo para defender o que presta. Tá? Então, estão falando que passou no Braddock, mas o dono do Braddock não mora no Brasil e eu pretendo continuar morando aqui. Então, aqui eu só vou registrar o meu lamento, porque realmente é algo que me cortou o coração e como tem a ver com ele, eu trago aqui a notícia de que a Caixa Econômica Federal fez a transferência dos 28 milhões de reais em multas pagos pela rede social X para uma conta do Banco do Brasil, conforme determinação do STF de Alexandre de Moraes. A transferência entre os bancos precisou ser feita depois que o ministro Alexandre de Moraes Maduro verificou que o pagamento foi efetuado pelo X na última sexta-feira em uma conta diferente da que consta no processo. Após a correção, Moraes também pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de retorno das funções da plataforma no Brasil. No entanto, os advogados da rede social pedem que a liberação ocorra sem a necessidade de prévia oitiva da PGR. Bom, isso aí não vai acontecer. E, na verdade, lembrando aqui do caso Clezão, o Clezão tinha direito a cumprir prisão domiciliar por conta do estado de saúde. Mesmo com a PGR opinando favoravelmente, dizendo que naquele momento a prisão preventiva dele já era ilegal, levou mais de 100 dias até que o Clezão morresse para que o Alexandre de Moraes descobrisse que a PGR tinha se manifestado. Descobrisse, muito entre aspas. O que pode acontecer aqui também, pode ser que só no ano que vem a gente tenha um X de volta. É ou não é, Caio? Vamos ficar só com o Xtube daqui por diante. Infelizmente, essa normalização disso que está acontecendo é muito ruim para nós, né? Nós estamos em um ponto que a liberdade de expressão, ela não só foi colocada em xeque, mas ela foi completamente cerceada e completamente ao silêncio da grande mídia, que é responsável também por todos esses movimentos que têm acontecido, né? Porque as redes sociais hoje, elas trouxeram voz e trouxeram liberdade de informação para aqueles que estão ali buscando. E isso incomoda muito o sistema. Por quê? Porque a informação chega limpa, né? Por vezes pode chegar também contaminada por alguns poucos mal formadores de opinião, mas as pessoas têm liberdade simplesmente para sair e buscar uma informação em um outro lugar. E isso incomoda muito a grande mídia, por exemplo, que controlava a opinião pública historicamente. E por isso, talvez, silencia-se diante de tamanho cerceamento da nossa liberdade de expressão via bloqueio de uma plataforma como o X. O que é muito claro
é que há, de certa forma, ou de toda forma, uma má vontade em fazer essa plataforma reestabelecer. Por quê? Porque o valor já foi pago. Então, ora arruma-se um problema, que a conta foi errada, deveria ter sido na conta do banco tal, a empresa faz essa movimentação e agora o juiz responsável por esse caso, então toma mais esta decisão para enrolar um pouco mais o retorno dessa plataforma. O que fica muito óbvio para nós é que o seguinte, ninguém tem autoridade no Brasil, e autoridade jurídica, autoridade constitucional, para contrapor o rei dos reis, que é quem, infelizmente, está tomando esse tipo de decisão no nosso país. É triste, mas é uma realidade. Ô, Pavinato, a justiça, como a própria palavra diz, ela tem que ser justa, certo? Muito bem. Nesse caso, era importante que fossem adotados os mesmos critérios na hora em que você bloqueou o X e na hora que você vai desbloquear o X. Então, se o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio pelo argumento tal, se esse argumento foi superado, imediatamente deveria ocorrer o desbloqueio e não criar outros argumentos para justificar por que ainda mantém o X bloqueado. A questão do senso de urgência também. Se houve uma rapidez, uma celeridade, uma urgência para bloquear, esse mesmo senso de urgência deveria haver para desbloquear. Como isso não ocorre, a justiça deixa de ser justa. E isso é ruim para a imagem do poder judiciário. Que, como a gente já falou aqui diversas vezes, o ministro Alexandre de Moraes não é o STF, embora pareça que o STF seja dele. Eu não sei o que acontece, porque realmente isso é um fato, né? O tratamento isonômico faz parte do devido processo legal. Sem devido processo legal não há Estado de Direito, sem Estado de Direito não há democracia. Aí a gente fica vendo o Alexandre de Moraes nessa luta dele em favor da democracia, quando na verdade ele está matando a democracia. A gente não vê nenhuma conduta dele, nenhuma conduta do ministro, absolutamente nenhuma. Zero. Não existe. Não existe ângulo que se analise, que se possa dizer que o Alexandre de Moraes seja justo. E isso, é claro, contamina, porque ele representa, junto com outros 10 colegas, o Supremo Tribunal Federal. Então, se algum golpe às instituições existe, esse golpe é perpetrado pelos próprios ministros. Só que como eles têm a força coercitiva do Estado na mão, eles fazem aquilo que eles bem entendem. Eles falam que não é o que eles fazem, mesmo que todo mundo vê que o que eles fazem é aquilo que eles fazem, e tem que valer aquilo que eles dizem. Isso aqui está longe de ser uma democracia. Isso aqui está muito longe de ser uma democracia. E no mais, nós continuamos privados, nós que nunca cometemos crimes, continuamos privados de um direito fundamental estabelecido na Carta da ONU, que é a liberdade para buscar informação. E o X é um desses lugares. Pavi, fazer um comentário a partir de uma palavra que você usou, mas antes, se você me permitir, eu quero homenagear um coronel formado pelo ITA, que é uma das maiores escolas de engenharia aeronáutica e de aeronáutica do mundo, tá? Que morreu com uma bala perdida esperando a filha no shopping no Rio de Janeiro, eu creio. Tá? Então, quero homenageá-lo para verificar todo o drama que nós vivemos nesse país, em que certamente, se essa bala fosse perdida por um policial, ou supostamente como um embate policial, 70 policiais já estariam presos por nada. No caso, seriam soltos porque matou um militar. Se tivesse, porventura, assassinado ou por erro, tivesse matado um traficante, aí não. Seriam 180 policiais presos. Todas as manchetes chamando a polícia em todas as manchetes. Mas desculpa eu ter aproveitado a oportunidade de fazer essa homenagem. Vou pegar um termo que você usou, que é isonomia. É bem claro, é importante quando se usa o termo certo, exatamente. Por que eles normalmente usam democracia? Pela democracia ou democraticamente? Porque democracia eles criaram um guarda-chuva para não significar nada ao ponto de alguém chegar e dizer que democracia é relativa. O termo
É esse mesmo, é isonomia, é tratar igual dos mesmos pesos, ter validade para todos e ser aplicado universalmente. Por quê? Porque a regra ela é objetivo. O que significa objetivo? Tem que ser identificado e observado por todos como igual. Todos chegam à mesma conclusão, observam a mesma coisa. Por isso que a objetividade é conseguida. Ora, objetivamente o que se dá é a isonomia. Só que é exatamente pela objetividade, e eles não usam o termo isonomia por qual razão? Porque se você observar, você vai ver, os pesos são errados, os pesos são inadequados, não são aplicados o mesmo peso para todos, as regras são relativizadas, e aí o que você encontra? Quando você pega a transferência, qual foi o dado apresentado pelo Alexandre de Moraes, ou por quem quer que seja? Você depositou na conta errada, só tem um detalhe, qual foi a resposta dos advogados do Ex? O que eles falaram? Peraí, não disse qual era o banco. O que nós identificamos bastaria ser o banco da Caixa Econômica. Agora você muda porque você especifica. A pergunta que eu faço, e aí fica, são todos incompetentes ali, ao ponto de não saberem, quando eu dei assessoria para autoridades, a primeira coisa que eles diziam, seja preciso naquilo que você quer, para produzir o resultado. Porque se você não quer ser, se você não for preciso, significa que o resultado que você quer é que não vai a lugar nenhum, para ficar prorrogando sempre. Aí fica a suspeita. Por que eles não colocaram o que é o Banco do Brasil? Porque a Caixa Econômica também é um banco público. Ora, não tem problema nenhum, então eles não cometeram nenhum erro. Mas se a Caixa Econômica é um banco público e o Banco do Brasil é um banco público, a transferência faz assim, ó. Pá. Por que ficam enchendo o saco porque precisa da transferência? Porque o banco correto era o Banco do Brasil. Era na conta do Banco do Brasil. O que gera para isso tudo a suspeita de que o objetivo não é resolver o problema, é tornar esse problema, se não insolúvel, inadequado para que chegue a uma conclusão e que traga verdade para todos. Porque o objetivo é deixar o ex de fora. Basta que veja a importância do ex que foi para essas eleições, em especial aqui em São Paulo. Não estou julgando nenhum candidato, mas um certo candidato não teria sido reprovado. Não estou dizendo que ele é bom, mas certamente aquele que para o público à direita é o que deveria ser excluído de imediato, foi para o segundo turno. Principalmente, professor, porque essa plataforma ela é uma plataforma de cunho político. São ali que acontecem diversos debates, é nesta plataforma específica que sobem hashtags, assuntos específicos, né, e esse direito foi cerceado durante esse período eleitoral. Isonomia no Brasil é um gato mudo, que se chama isonomia. É só, porque realmente isso. O X, antigo Twitter, ele é tão importante porque ele trouxe à tona a velha praça pública, a velha ágora. Num país de proporção continental como o Brasil, onde não dá para se reunir todo mundo, aquilo é a velha ágora que deu origem à democracia. E para Vivi, mais um ponto. E se não é gostoso de ouvir, se as pessoas lá não demonstram educação, não demonstram conhecimento, isso revela, escancara onde o governo falha. E o governo falha fragorosamente. Perfeito. E esse ponto que você trouxe, ele é um ponto muito importante de ser refletido no Brasil, né? E aí você começa a reparar, por exemplo, e se questiona, por que no Brasil é tão difícil você fazer um movimento político na rua? Porque Brasília ela é afastada, Brasília ela protege os políticos do Brasil. Aliás, ela foi feita por conta disso. Exatamente. Uma das ideias do Juju, para quem não sabe, Juscelino, foi essa, né? Deixar o centro do poder afastado dos centros de manifestação popular. É o principal, exatamente. Na verdade, né? Exato. Então, essa configuração que nós temos, colocando a capital do país, né, onde o poder é exercido longe da população, já é um ponto muito negativo. Então, nós temos uma plataforma que é super importante para o debate político, que consegue, de uma certa maneira, pressionar a população, pressionando os políticos para determinadas posições, e isso é cerceado principalmente durante o período eleitoral, onde tinham candidatos ali que trabalhavam muito bem disso. Então, foi evidente e está evidente que estão calando a opinião pública durante o período eleitoral, para que a vontade popular não seja levada em consideração, para que ela perda essa relevância. E essas decisões que nós estamos vendo aqui, esse imbróglio todo que está sendo empurrado com a barriga, provavelmente seja levado até depois do segundo turno dessas eleições, porque existem interesses escusos das pessoas que tomam essas decisões
em manipular resultados eleitorais. E isso está claramente sendo feito. Rapidamente estourada, é ou não é, Geisiane? Exatamente. Mas vamos lá, suas considerações sobre o Xvideos. A imprensa brasileira se doeu por isso, os jornalistas todos da Globo se doeram por isso, porque eles tinham ali a palavra final sobre o que era verdade ou não, e era um tempo da todo. verdade, Exato. né? Era um tempo todo eles eram um tempo todos contrariados pela verdade que se demonstrava dentro do Twitter. Isso incomodou muito eles, por isso que até hoje eles não fazem o menor barulho em relação à queda do Twitter. A volta do Twitter, esse imbróglio, essa burocracia toda, é a cara do Brasil. Isso é a cara do Brasil, entenda. O Brasil, ele é um país extremamente burocrático para resolver problemas e certamente isso é de propósito. É, inclusive, mais maldoso ainda achar que a população brasileira não sabe que isso é de propósito, que é só para segurar a segunda eleição ali, professor. Desculpa, mas você falou, é tudo burocrático. O Brasil é um país que se especializou em criar problemas para vender soluções. É tão burocrático, que o Alexandre de Moraes, né, mandava o segurança particular ir lá pedir informação da Polícia Civil de São Paulo. Aí ficava por isso É mesmo. tão burocrático, aí ele pedia para empregado, vai lá, pede para o Talhaferro fazer o relatório. Olha a burocracia. Burocracia é para os outros. Exato. Burocracia dos outros Para é criar refresco. problemas. Para criar problemas, porque depois eu posso negociar soluções. Esse é o problema. Essa é que é a estrutura que configura aquilo que o pessoal fala deep state, o establishment, que não qualquer. É aquele governo paralelo que ninguém sabe quem manda de verdade. Tem alguém que é possível intuir, mas a gente não sabe. É exatamente isso. Cria-se problemas para vender soluções. Ora, criou esse problema. Então vamos negociar. Vamos negociar como que você paga para quem paga, como paga. Vai. Só para concluir, quando vocês trouxeram a questão de Brasília, a rede social ela é uma ágora, ela é o palco de disputa no mundo inteiro. Mas no Brasil, a sua importância é maior por quê? Porque ela mata o isolamento que o político tem estando em Brasília, que foi uma ideia interessante. Quando uma ideia Brasília foi construída? Havia um general chamado José Pessoa, tenho a impressão que é esse o nome, que ele foi comandante da Academia Militar das Agulhas Negras. Qual era a ideia dele? Nós temos no Brasil que preencher os vazios de ecúmeno. O que é isso? Vazio populacional no território. Só está na beira do mar. Então nós temos que jogar para o interior. Como é que a gente joga para o interior? Joga a capital para lá. Essa era a ideia dos militares. Vai na cabeça dos políticos, meu Deus, cai como uma luva. Eu pego todo o dinheiro da Previdência Social, aquele cara que você citou. Juju. Pego todo o dinheiro da Previdência e construo essa porcaria. Que Brasília, com todo respeito, é uma porcaria urbanística, é uma porcaria arquitetônica. Eu não sei como é que as pessoas olham e dizem assim, meu Deus, que obra de arte. Às vezes me dá vontade de perguntar, como é que você segurou essa barata para desenhar? Porque você olha que não tem pé nem cabeça. Os prédios são feios, os prédios são maus. Ah, mas a esplanada dos ministérios. Vai na Hungria, um bando de caixa de sapato. Aquela arquitetura comunista que é Brasília, né? Você sabe que o Niemeyer nunca pôde entrar nos Estados Unidos por ser do Partido Comunista. Tem uma casa do Niemeyer na Califórnia, se eu não me engano, que ela foi feita através de correspondência, porque ele nunca pôde entrar. Então, Brasília é o estilo comunista. E a arquitetura, pegando esse gancho do professor, a arquitetura comunista, ela é pensada para afastar a população. Exato. Ela é projetada, ela tem como objetivo afastar a população e ser feia para que o caos mesmo comece a reinar. E aí, para a gente fazer aqui só esse exercício imaginativo, o Twitter, se eu fizer um polichinelo que eu morro, que eu sou sedentária, o Twitter, ele realmente rompe com isso, porque ele era o debate político puramente. Ele rompe completamente. E se as opiniões são feias, são pesadas, é porque o governo não educa a população e recebe aureamente para fazer isso. Como nós vamos subir o tom do debate agora, a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar mais feia que o quê, Geisiane, poderia dizer? Nossa, eu ia falar um negócio, mas eu posso tomar processo. A coisa vai ficar mais feia. Não pode mais falar, né, que é feio. Hoje todo mundo tem a sua beleza, né? Não é isso aí que é o que o povo fala? Eu falo. Beleza interna. Então eu vou falar, a coisa vai ficar mais feia do que Alexandre de Moraes tem recentemente beleza interna? a 5ª mulher eleita como a mulher mais bonita do mundo. Vamos pesquisar para vocês verem, é uma coisa terrível. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então,
a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.